Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana é pensamentos em excesso. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Me ajude a passar essa mensagem para os meus irmãos, em nome de Yeshua, que cada um possa receber no coração a parte que lhe cabe, possa ter a vida transformada pelo Senhor. Nós dependemos, nós confiamos no Senhor. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: pensamentos em excesso, pensamentos em profusão. Yitzhak saiu para andar no campo uma certa tarde. Então, alguns estudiosos entre o povo de Israel, os judeus messiânicos, acreditam que ele estava orando quando Rivka o avistou. Na versão JB, descreve que Yitzhak havia saído para meditar no campo. A palavra meditação é interpretada como um ato de analisar de forma mais profunda uma situação por meio dos nossos pensamentos. Dedicar um tempo pensando em um determinado assunto, ponderar sobre algo, submetendo a uma análise mais detalhada. A meditação atualmente pode ser compreendida também como uma técnica de quietude, sobre influência de sons, paisagens, situação que não está definida como instrução nas Escrituras Sagradas. Embora toda a natureza, os céus e o firmamento da terra, sem pronunciar nenhuma palavra, na sua quietude, proclamam a majestade, a grandeza e a glória do nosso Deus. Yitzhak estava no campo de forma calma, tranquila, meditando. Estava no lugar certo. O fato de ponderarmos sobre o que Yitzhak fazia no campo, naquela situação, naquele momento, durante o preparo desta mensagem, em orações a Hashem para termos entendimento, nos fez meditar profundamente sobre essa questão. Eu convido a cada um de vocês a meditarem nessa situação e que Hashem possa trazer entendimento também para cada um de vocês. Então, que cada um de vocês possa se aquietar a sua mente, abra mão de suas preocupações agora e permita que o Senhor possa ministrar o seu coração, que você receba o que o Senhor separou para você de especial nesse dia e que você possa experimentar mudanças na sua própria vida. Que você possa compreender a diferença que existe entre se aquietar para meditar e se ocupar com preocupações, às vezes sem fim, que muitas vezes pode até nem ser reais, fruto apenas da sua imaginação, que acelera o seu pensamento, acelera o seu coração, debilita a sua saúde física, mental e espiritual, e que pode até conduzir a situações de desespero, pode conduzir a você tomar decisões precipitadas, decisões erradas, ou até mesmo decisões irreversíveis para a sua vida.
Convido você a meditar no texto que nós lemos na Brit Hadashah, no livro de Matityahu Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5, que fala sobre a vida de Yehudá de Criot. E eu não sei como estava a mente daquele homem para que ele tomasse a decisão definitiva de interromper a própria vida de forma violenta e prematura. Mas, certamente, ele não estava meditando no projeto de vida. Não estava meditando nas Escrituras Sagradas. Não estava meditando na Torá. E é muito possível que ele estivesse com pensamentos extremamente agitados, pensamentos terríveis, acusações que o conduziu ao desespero de morte. O desespero agita a nossa alma e o meditar nos conduz a nos aquietar. Portanto, um é o oposto, o contrário do outro. O desespero é inimigo da meditação. Ao lermos os relatos sobre Yehudá de Criot, quando ele soube que seu mestre Yeshua havia sido condenado à morte por causa da sua traição, compreendemos que ele não esperava que aquilo ocorresse daquela forma. Não temos como saber qual era o plano de Yehudá, se ele tentou provocar Yeshua a uma reação ou expressão de poder contra Roma. Não sabemos. Entretanto, a sentença de morte que decretaram sobre Yeshua provocou um grande remorso em Yehudá, que o lançou no desespero. Pessoas em desespero normalmente agem primeiro e não conseguem parar para pensar em nada. Não conseguem parar para meditar nas consequências do que elas estão fazendo. Sobre Yehudá desencadeou um processo de aceleração mental que o levou a diversas ações. Ao tentar devolver as moedas sem conseguir, lançou-as no chão como uma crítica de forma irada ao sistema vigente naquela época. Talvez poderia ter pensado que devolvendo as moedas que ele recebeu, o sistema poderia voltar atrás, mudar o decreto sobre a vida de Yeshua. Yehudá, no desespero dele, começou a agir de forma aleatória, sem nenhum sentido, que o conduziu a tirar a própria vida. Nenhuma das ações de Yehudá reverteram as consequências da traição dele com relação ao Mashiach Yeshua. Mesmo que fosse isto que ele desejasse. O desespero engana as pessoas e as conduzem por um caminho extremamente perigoso. Precisamos ser cautelosos com os nossos pensamentos acelerados, que podem nos conduzir a situações de desespero. Podemos não ter reações extremamente trágicas como a que ocorreu com Yehudá de Criot, mas das nossas reações no desespero, podemos desencadear muitas outras situações ruins ao nosso redor ou até mesmo sobre a nossa própria vida. Quando você estiver com a sua mente acelerando, antes de agir, pare. Saia você para passear no campo ou em algum lugar tranquilo. Medite sobre as grandezas do Senhor, sobre a sua vida. Espere pelo menos 3 dias antes de tomar uma decisão que pode implicar em grandes mudanças
na sua vida ou na vida de pessoas amadas ao seu redor. Temos recebido muitos relatos sobre tragédias, às vezes com pessoas pisoteadas, esmagadas, sofrendo ou até causando prejuízos em decorrência do desespero. Em nosso trabalho de aconselhamento, temos recebido relatos de pessoas sendo atormentadas nas suas mentes, que acabam alimentando sentimentos ruins com relação à vida até de outras pessoas, sentimentos de desconfianças, sentimento de traição. Outras pessoas com forte sentimento de que serão demitidas dos seus trabalhos, desenvolvendo um quadro clínico de depressão. Outras pessoas têm sido atormentadas com questões de saúde, por algum tipo de fatalidade, de perda de alguma pessoa querida, amada. Pessoas que não têm absolutamente nada, ficando enfermas por conta de se ocupar com situações de medo. Muitas pessoas em toda a terra têm vivido crises terríveis, com situações que não ocorreram por causa das crises de ansiedade crescente que está em todo mundo. E as ações ou reações decorrentes desses desesperos têm trazido prejuízos reais sobre a vida de muitas pessoas. Relações têm sido destruídas ou abaladas, afetadas. Comportamentos têm sido modificados. Acompanhamos alguns casos de pessoas temente ao nome sagrado de Hashem, mas completamente transtornadas por estarem aprisionadas em pensamento de desespero continuamente. Não consegue se livrar. Sei que as notícias que temos recebido sobre o Brasil e o mundo não são muitas vezes animadoras. É verdade. Muitas informações das mídias corporativas têm levado pessoas ao desespero e muitas delas têm tomado decisões, às vezes até sem volta. Segue para experiências que não deveriam. E eu, com a minha consciência tranquila, recomendo que você seja cauteloso com estas programações que têm entrado na sua casa, através dessas janelas para o mundo que você tem aberto, que tem como principal propósito reprogramar a sua forma de pensar. Eu recomendo ainda que em todas as situações, não importa qual seja, confie, descanse e medite nas promessas do Senhor. Tem ali em Salmos capítulo 104, versículo 34. Que minha meditação seja agradável a Ele, Hashem. Eu me regozijarei em Adonai. As Escrituras Sagradas nos ensinam que se meditarmos nos grandes e maravilhosos feitos, nas promessas, nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, teremos alegria em Hashem. Onde então está a sua alegria? Se eu perguntar a você sobre qual foi o tema da drachá da semana passada, será que você se lembraria? Assuntos sensíveis. Ou qual era o seu conteúdo? Pode ser que você leve um tempo para lembrar, ou talvez nem se lembre.
Porque se você não meditar naquilo que você tem recebido da parte do Senhor, estas ministrações, como uma boa semente, poderão ser perdidas na sua vida. Entretanto, alguma coisa tem ocupado seus pensamentos, a sua mente, o seu coração, continuamente. Ainda que seja alguma coisa que possa abalar a sua confiança e a sua falta de esperança no Senhor, para no final arremessar a sua vida no medo, ao desespero, ao quarto escuro, à depressão. Nossa geração tem sido treinada a se alimentar com coisas ruins em todos os sentidos, fisicamente e espiritualmente. Hashem, através de Yeshua, nos oferece sua amizade, e obedecer às instruções das Escrituras Sagradas pode nos fazer pessoas verdadeiramente livres, mas eu receio que, se não dermos a devida atenção para as ofertas do Senhor para a nossa vida, continuaremos sendo assolados, principalmente na nossa mente, com situações para nos aprisionar no medo. Eu não estou sugerindo que devemos ficar alienados às coisas que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Não. Mas devemos ser prudentes com situações de riscos e perigos que existem ao nosso redor. Claro. Situações que possam, de alguma forma, prejudicar a nossa vida ou a vida de pessoas amadas ao nosso lado. No texto que lemos da Haftará, no livro de Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 1, versículo 15 a 31, nos ensina sobre a prudência. O profeta Natã compartilhou com Batsheva sobre o risco que ela e os filhos dela, em especial Sholomo, corriam se Adoniá seguisse com o seu projeto maligno de tornar-se rei de Israel. Batsheva ouviu, considerou, ponderou, meditou no que o profeta havia dito, na recomendação dele, e tomou uma atitude racional. Apesar da situação ser de certa forma crítica, não vemos Batsheva agir de forma desesperada, mas segue em uma ação planejada, em unidade com o profeta Natã. Pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, que havia comprovado ser de confiança, com atitudes ali assertivas, resultado de pensamentos moderados, de meditação, sem nenhum desespero. Batsheva estava com uma situação complicada para resolver. Compareceu na presença do rei Davi e, ao entrar na recâmara do rei, seu esposo encontrou na companhia dele uma outra mulher, uma bela jovem, Avigash, a Shunamite. Mas Batsheva respirou fundo, meditou sobre a situação, avaliou todas as possibilidades e decidiu não colocar a vida dela nem dos filhos em risco de morte e comprometer o projeto de Hashem sobre a casa de Israel, por causa de algum acesso de fúria
de ciúmes. Batsheva engoliu o amargor da tristeza. Ela também tinha sentimentos. E conseguiu força para dominar os sentimentos dela. Ela sabia que não poderia se desviar do objetivo dela naquele lugar. A meditação no coração de Batsheva estava firme com relação ao alerta que ela havia recebido do profeta Natã. De tal forma que ela não aceitou desviar-se para pensamentos pessoais, sofrimentos pessoais, egoísticos sobre ela naquele momento. Se Batsheva entrasse em desespero, em qualquer situação ela poderia tomar decisões erradas e comprometer ou agravar toda aquela situação para ela, para os filhos e também para a casa de Israel. A nossa meditação em uma questão, no momento, nos conduzirá a tomar decisões e fazer escolhas que refletirá a nossa vida futura. Tomar as suas escolhas depende daquilo em que você está meditando no momento da escolha. Irmãos, as pessoas que ficam ruminando sobre situações ruins podem desenvolver uma condição de irritação grande e desnecessária. Às vezes situações pequenas podem provocar discussões entre casais. Louça suja, toalha molhada em cima de algum lugar. Coisas pequenas. Pessoas que fizeram votos de amor com testemunhas no momento do casamento. Diante de Hashem. Fizeram um voto de amor diante do Senhor e esqueceram. Mas amplificam e muito situações pequenas. Situações que podem ser facilmente resolvidas. Às vezes o problema já foi até resolvido e a pessoa continua ruminando aquilo, alimentando-se de indignação. Segue falando sem parar. Com o problema resolvido. A perturbação contínua com uma questão ou situação, além de irritar ela mesma, ela passa a irritar pessoas ao redor dela. Fica presa naquilo. Se torna uma fonte de alimento ruim por onde ela caminhar. Com um apelo irresistível de dores que não existem. As pessoas que se irritam facilmente acreditam que elas não são amadas ou até não se sentem valorizadas de alguma forma porque alguma coisa não aconteceu no momento, no tempo, do jeito que ela queria que fosse. Muitas pessoas têm apresentado um mau testemunho agindo dessa forma, desviando-se do caminho do Senhor por causa de problemas, às vezes muito pequeno. O estilo, a cor de uma roupa de uma pessoa pode irritar uma outra pessoa até desconhecida. Uma loucura o que a gente está vivendo. Tempos difíceis sobre a terra. Às vezes uma pessoa pode se irritar com alguma bagunça externa e às vezes nem percebe que os pensamentos dela estão uma verdadeira bagunça.
Claro, é importante manter as coisas organizadas na nossa casa, nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. É verdade. Precisamos manter em ordem. Entretanto, não vale a pena se aborrecer por alguma coisa estar fora do lugar. Não vale a pena se aborrecer com isto, com pensamentos contínuos, persistentes. Precisamos ser cautelosos com o nosso testemunho. Não podemos dar uma resposta áspera, porque a palavra branda desvia o furor. É o que está escrito. Não precisamos entrar em discussão, briga com ninguém por nada, menos ainda por causa de problemas diminutos. A Ruach HaKodesh deseja nos ensinar, nos convidando a refletir sobre algumas questões. Primeiro, com qual meditação você tem se ocupado? Avalie a sua vida. Com qual meditação você tem se ocupado? Tehillim Salmos, capítulo 119, versículo 97. Tehillim Salmos, capítulo 119, versículo 97. Como amo tua Torá, medito nela todo dia. Se você me perguntasse qual o segredo do meu casamento ser bem-sucedido, eu responderia que um dos motivos é que eu e a minha esposa meditamos nas Escrituras todos os dias. Do momento que acordamos até o momento que nós vamos dormir. Parece muito? Isso atrai a presença do Senhor para a nossa casa, para o nosso lar. E nós podemos desfrutar de uma grande comunhão de um para com o outro. Isso está acessível para a sua vida também. Temos a consciência que Hashem habita em nossas vidas por meio de Yeshua. Tais meditações nos levam a orar com confiança, em unidade, pelos mesmos propósitos, estar no centro da vontade e trazer a presença do Senhor para essa terra. No que você se apegar, é nisso que você meditará. Vou repetir. No que você se apegar, é nisto que você meditará. Não queira você converter a vida do outro, mas se ocupe para você ter uma vida diferenciada com o Senhor. E quem sabe, tudo ao seu redor pode mudar. Mas a decisão é sua, pessoal, intransferível. Avalie a tua vida. Eu garanto para você que vale a pena. Mas é você com o Senhor. Segundo, onde têm estado os seus olhos? Tehillim Salmos, capítulo 119, versículo 15. Meditarei em teus preceitos e conservarei meus olhos em teus caminhos. Talvez seus olhos possam estar em situações, em problemas pequenos dentro do seu lar, mas eu convido você a conservar seus olhos no que Hashem tem proposto para você. Medite nos preceitos de Hashem para que você possa escolher andar pelo bom caminho que Hashem separou para você estar. Todos os dias nós temos decisões para tomar, irmãos. Mantenha seu foco e não se desvie do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Três. Onde seu coração está quando você sofre alguma injustiça? Tehillim, Salmos, capítulo 119, versículo 78.
Que os arrogantes sejam envergonhados, porque me prejudicaram com mentiras. Quanto a mim, meditarei em teus preceitos. Estamos vivenciando sintomas de perseguições, efeitos de desamor, e acreditem, irmãos, isso não é nem o princípio do que nós estamos por viver. Precisamos meditar nos conselhos de Hashem para as nossas vidas, em sua generosa oferta, através de Yeshua, de ajuda, disponível a todos nós, para que o nosso meditar não ignore o mal feito, mas que também não sejamos presos, enredados por ele. Eu vi feridas injustas serem curadas sem deixar nenhuma marca. E sei que Hashem tem isso também para a sua vida. Se você decidir meditar no amor que Ele tem para a sua vida. Quarto, você tem alimentado esperança em sua vida? Terlim Salmos 145, capítulo 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e na história das tuas maravilhas. Se não meditarmos que Hashem nos livrou no passado e deseja fazer o mesmo no momento presente, como poderemos então manter uma vida de confiança, uma vida de orações? São os grandes e maravilhosos feitos de Hashem ao seu povo que tem motivado tantas pessoas a buscarem o Senhor desde os tempos antigos. E são essas mesmas ações que devem nos motivar no momento presente. Precisamos alimentar estas lembranças, não somente no período de Pêssar, mas lembrarmos dos seus grandes e maravilhosos feitos desde os tempos antigos e ter certeza de que Hashem não muda. Ele foi, Ele é e Ele será sempre o mesmo. E este é o principal motivo pelo qual nós não somos destruídos. Não abandone a sua esperança, medite em quem Hashem é na sua vida e em tudo que Ele milagrosamente realizou, registrado nas Escrituras Sagradas. Se lembre da história da sua vida, da onde o Senhor te tirou, e confie nele, em nome de Yeshua. 5. Sobre o que você tem falado. Tem reli em Salmos 19, versículo 5, nas demais 14. Que as palavras de minha boca e o meditar de meu coração sejam aceitáveis em tua presença, Adonai, minha rocha e meu redentor. Se você tem tido problemas com seu falar, certamente isso é resultado do que você tem se alimentado e meditado em seu coração, com seus pensamentos, entre tantas outras coisas ruins. Tudo que falamos sempre será resultado do nosso alimentar e meditar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Seus resultados não têm sido positivos em sua vida. Talvez seja por você não compreender que Hashem observa e pesa os seus pensamentos, a intenção do seu coração. Talvez sua meditação nas Escrituras Sagradas sobre a rocha sólida de Israel, que te resgatou, esteja fraca,
esteja em pouca quantidade, se é que existe ainda algum meditar na palavra do Senhor no seu coração diante de dias tão atribulados na sua vida, tão ocupado, tão sem tempo para absolutamente nada, nem para o Senhor. Para nós fecharmos, as pessoas tendem a esquecer de forma fácil e rápido de onde elas foram resgatadas, que elas estavam seguindo em um caminho de destruição iminente e deixam de considerar o tamanho dos seus pecados e passam a justificar seus erros como sendo decorrente do erro de outras pessoas, e fazem isso, às vezes, por provocação ou até mesmo por vinganças. Eu fiz isso por causa daquilo. Se justificam o tempo todo. E acham que estão sempre certo. Caminhando errante. Assim, nessa terra. Quem se recusa a amar está à beira de aprender a odiar. Vou repetir para você. Quem se recusa a amar está à beira de aprender a odiar. 1 Yohanan, João, capítulo 3, versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Isso é grave, irmãos. Precisamos nos desvencilhar dessas vestes o mais rápido quanto possível. Precisamos nos livrar dessas ações de assassinatos na nossa vida. A Ruach HaKodesh nos convida a não deixarmos a nossa mente se ocupar com pensamentos que não edificam nada e ainda produz em nosso coração rancor, raiva, mágoa, ódio. Às vezes até gratuitos. Precisamos aprender a controlar as nossas emoções, a aprender os conceitos que levaram Batsheva a ter êxito e ter mudado a história da vida dela, a vida da família, dos filhos e de todo o povo de Israel. Precisamos estar no exercício da meditação nas promessas do Senhor, em oração, de forma tranquila, como Isaac estava supostamente fazendo ao passear pelo campo, no momento em que estava esperando a bênção dele chegar. E chegou. Enquanto você espera a sua bênção chegar, medite nas coisas que o Senhor já fez desde os tempos antigos e deseja fazer também na sua vida. Certamente, a nossa agitação, a nossa ansiedade, a nossa aceleração, além de não nos ajudar em nada, certamente irá nos atrapalhar, e muito. Que grandes bênçãos venham sobre a sua vida. Você que aceita os conselhos de Hashem nesse dia. E mesmo em tempo de guerra, que você possa se aquietar, confiar no Senhor e desfrutar de Shalom, que Yeshua separou para a sua vida. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 26/11/2022, teremos uma única paraxá, Toledot, história. Yitzhak casa-se com Rivka e após 20 anos sem filhos, as orações de Isaac são atendidas e Rivka engravidou, uma gestação difícil, complicada, com 2 crianças lutando no ventre dela, e Hashem diz a Rivka que ali havia 2 nações diferentes e que o mais jovem prevaleceria sobre o mais velho. Yaakov nasceu depois de Esav
e cresceu recebendo o favor da mãe. E o mais velho nunca se importou com as coisas sagradas de Hashem e cresceu recebendo o favor do pai. Uma família dividida pela preferência. E assim segue. Convoca todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pelas tuas ministrações, pelos teus ensinamentos. Nos ajude a nos aquietarmos, Pai. Nós só podemos ser abraçados pelo teu amor quando nós nos aquietamos. Nós só podemos estar sensível à tua voz quando nós paramos para te buscar. Nos ajude, Pai. Nós já estamos vivendo dias atribulados nessa terra. E isso tem se agravado dia após dia, com correrias, ocupações e preocupações, com coisas que têm trazido sobre a nossa mente apenas tormentos, quando o Senhor não tem nada disso para nós. Nos ajude a nos aquietarmos, ainda que estejamos diante de situações difíceis, buscar sempre do teu bom conselho. Nos ajude a nos livrarmos das nossas ideias. Nós somos treinados a buscar ideia, a ter ideia, mas nos ajude, Pai, a sermos retreinados para buscar o teu bom conselho em toda e qualquer situação. Tenha liberdade de continuar nos ensinando, nós dependemos e carecemos do Senhor, que possamos ser uma luz nessa terra que aponta o caminho e nos dê força para a gente seguir adiante, não parar, mas confiar cada vez mais no Senhor que é bom e tem cuidado de nós com muito amor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.